Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é assim que você pode transformar a sua vida. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e hoje vamos falar sobre por que você perdeu a coragem. Por que você, vou até colocar aqui, fixar nos comentários, por que você perdeu a coragem. Você precisa entender, para recuperar a coragem, para transformar a sua vida, para destravar a sua vida, você precisa entender por que você perdeu a coragem. Em qual momento da sua vida será que você perdeu a coragem? Você já parou para pensar nisso? Qual foi o exato momento que você deixou de ser quem você era? Qual foi o momento da vida que você deixou de realizar os seus sonhos, de entrar em ação? E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live da blindagem emocional. Deixa eu dar um bom dia para quem já está aqui comigo, para quem já chegou. Marcelinho, seja muito bem-vindo. Antonieta também por aqui. Valdo Gomes, seja muito bem-vindo. A Patrícia Lima, oi Patrícia, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda. A Cristina também por aqui, seja bem-vinda. A Leia Correia, oi Leia, seja muito bem-vinda. O meu grande amigo Marcelo Rodrigues, seja muito bem-vindo. O Fábio Celeri também por aqui. Favi Bolos, seja muito bem-vinda. Doce Feito Beijo, bom dia. A Domita também por aqui mais uma vez, seja muito bem-vinda. Dos Santos Beckman, seja muito bem-vinda. Paula Miyazato também por aqui, excelente. Vamos começar com a nossa reflexão do dia. Deixa eu ver aqui. Eu esqueci de baixar os slides, mas tudo bem. Ainda bem que eu tô com outro telefone aqui, e aí eu vou ler para você a reflexão do dia, que é sempre aquele primeiro conteúdo que eu publico no Instagram, exatamente para trazer uma reflexão. Olha só, veja se faz sentido para você. Já é hora de você se tornar quem você disse que seria. Já é hora de você se tornar quem você disse que seria. E essa reflexão é para falar para você que o tempo está correndo, que a cada dia é um dia a menos, e você ficar adiando a transformação de vida que você tanto precisa, você adiar a transformação de vida que você tanto quer, isso não vai resolver absolutamente nada. Você precisa colocar, escreva aqui, eu quero que você escreva. Quando você escreve, você fixa mais o conteúdo. Coloca aqui, intenção. Você precisa ter intenção de transformar a sua vida. E essa intenção, ela tem que começar hoje, ela tem que começar agora. Não é adiar para amanhã, não é procrastinar, deixar para depois de amanhã. É hoje. Faz sentido isso? Você tem que ter intenção verdadeira, genuína, para você transformar a sua vida. E aqui essa frase, essa reflexão, ela é muito importante. Você precisa tornar-se quem você acredita que é. E para isso você talvez precise de ajuda, talvez você precise de conhecimentos que você ainda não tem. Você precisa de autoconhecimento, você precisa saber os seus processos, você precisa saber a sua história, você precisa fazer as pazes com a sua história, e você precisa de ação. Conhecimento, autoconhecimento e ação. É isso que gera uma transformação de vida. Então não fica esperando o tempo passar, não fica esperando o ano virar, não fica esperando alguém resolver isso para você. Somente você pode transformar a sua vida. E para isso você precisa colocar intenção, intencionalidade neste processo, nessa transformação de vida. Ninguém transforma ninguém. Só você pode fazer isso. E enquanto você não decidir verdadeiramente transformar a sua vida, e não é apenas através de palavras, é através de ação. É como eu disse, colocando intenção,
Qual é a ação que você pode fazer hoje, que vai realmente mostrar para sua mente que você quer uma transformação de vida? Não adianta você ficar parada esperando que algo milagroso aconteça. Essa transformação que você tanto quer depende única e exclusivamente de você. De você e de mais ninguém. Então, está na hora de você se transformar na pessoa que você disse que queria se tornar. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Deixa eu dar mais um bom dia para quem está chegando aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar por que você perdeu a coragem. Você vai entender como que acontece, como aconteceu esse processo na sua vida. Ana Paula Madeira, seja muito bem-vinda. A Cris também, a Patrícia, a Thelma. Oi, Thelma, seja bem-vinda. Gabriel, Márcio Negro, grande Márcio, seja bem-vindo. Ana Paula Sampaio, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda. Andréia Feital, oi Andréia, seja bem-vinda. Freitas Rossi também por aqui, a Cacá Ceruti oficial, Andréia Sampaio, Vanderlei, a Eva, a Zita, a Nadir, integrante da comunidade Coragem, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Então é hora de você pegar papel e caneta, porque essa conversa é uma conversa importantíssima para você entender como recuperar a coragem. Mas para você entender como recuperar a coragem, você precisa compreender como que você perdeu a coragem. Como que a coragem diminuiu aí dentro de você. Muitas pessoas me procuram e falam o seguinte: Ogata, eu preciso recuperar a coragem. Eu quero mudar a minha vida, eu quero transformar a minha vida, eu quero sair de um casamento abusivo, eu quero sair de um casamento falido, eu quero fazer uma transição de carreira porque eu não suporto mais o que eu faço. Eu quero ter hábitos saudáveis, eu quero cuidar da minha saúde, mas eu não tenho coragem, eu não tenho ação, eu não consigo sair do sofá. O que eu faço? E o que eu sempre digo para essas pessoas é: a primeira coisa é compreender o que é a palavra coragem. A palavra coragem, ela acabou sendo de uma certa maneira deturpada para apenas um significado, que é o significado de ir sem medo, é de você ser valente, de você enfrentar os desafios independentemente das circunstâncias, e você vai lá e faz. Só que coragem não é apenas isso. Guarda isso que eu vou te falar agora. Coragem não é apenas isso. A etimologia da palavra coragem vem de duas palavras do latim. Cor, de coração, e agem, de agir. Cor, coração, agem, agir. Ou seja, coragem é agir com o coração. Escreva aqui para você não esquecer. Agir com o coração. Coragem é agir com o coração. E se coragem é agir com o coração, coragem é ação. Coragem é movimentação. Coragem é você dar um passo por dia. É ação. As pessoas que precisam de coragem é que elas não estão agindo. São pessoas que estão paralisadas. Pessoas que talvez tivessem uma vida normal, vamos chamar assim, uma vida normal, e em algum momento elas travaram. Elas pararam. Elas ficaram com medo. Só que o medo, presta atenção, o medo é uma emoção. O medo sempre estará com você. A emoção serve para nos proteger, porque para sua mente tudo se trata de sobrevivência. E para sobreviver, a emoção é um recurso, é uma espécie de alerta sobre o que vai acontecer. Tudo bem? Está fazendo sentido isso para você? Quando você paralisa a sua vida, quando você está com a sua vida travada, você precisa de ação. Só que algo internamente te segura. Algo internamente faz com que você não ande, faz com que você procrastine, que você adie, faz com que você permaneça no sofrimento. E é nessa hora que você precisa de ajuda. Porque sozinha, presta atenção, sozinha é muito mais difícil. É muito mais complicado você sair de uma dor, de um sofrimento sozinha. E aqui você precisa entender
que a coragem, essa ação, ela nasceu com você. Só que ao longo do tempo você foi perdendo essa coragem. É como se fosse uma chama que foi se apagando, essa chama foi ficando fraquinha. O que eu quero dizer para você nesse momento é: a coragem está aí dentro. Essa chama, ela pode estar fraquinha aí dentro de você, mas ela tem todo o potencial de acender de novo. Desde que você, preste atenção, você entenda a sua história. Desde que você faça as pazes com a sua história. Desde que você mude algumas interpretações que a sua mente tem e que usa para te proteger. Por exemplo, muitas pessoas querem sair de um relacionamento abusivo, de um relacionamento falido, de um relacionamento que já acabou. Só que elas adiam, elas inventam desculpas. Alguém aqui se identifica com isso? Escreve eu aqui se você se identifica com isso. As pessoas inventam histórias, mas quem inventa essas histórias é essa mente focada em sobrevivência, através do quê? De pensamentos. Pensamentos que fazem você acreditar que você não é capaz, por exemplo, de viver sem aquele companheiro ou aquela companheira. Pensamentos que fazem você acreditar que você não é bom o suficiente, por exemplo, para conseguir um outro relacionamento se você sair desse. São pensamentos alimentados por um medo. E eu quero que você escreva aqui: um medo imaginário. Um medo imaginário. Existem dois tipos de medo. Um medo real. Aparece agora uma cobra aqui. Uma cobra venenosa, gigante, e ela está pronta para me dar o bote. Eu vou ter medo. Então o medo é uma emoção, o medo me protege, o medo vai fazer com que o meu corpo reaja. Como que o meu corpo vai reagir? Correndo o mais rápido possível. Porque esse é um recurso que a natureza nos deu. Quando a emoção nos alerta de um perigo, o que o seu corpo faz? Ou você luta com o predador, ou você foge, corre o mais rápido possível, ou você paralisa, finge-se de morto. São 3 recursos automáticos que nós temos. Tudo bem? Está fazendo sentido isso para você? Agora, quando você quer sair de um relacionamento falido, de um relacionamento abusivo, de um relacionamento que já não faz nenhum sentido para você, esses pensamentos, eles são alimentados por alguns aprendizados que você teve ao longo da vida. Esses pensamentos são alimentados por interpretações, escreva aqui, interpretações que a sua mente criou para te proteger. Por exemplo, uma interpretação de que sozinha você não consegue sustentar a sua nova casa, os seus filhos, e que você não é capaz disso. E por que você aprendeu isso? Porque talvez lá atrás, lá na sua infância, por exemplo, a sua mãe ou o seu pai, eles humilhavam você. Eles diziam que você não era boa, que você era ruim, que você sempre fazia as coisas erradas, que você era burra. E com isso, esse aprendizado, ele vai o quê? Ficando cada vez mais forte. E a gente aprende de 2 maneiras, presta atenção aqui. Nós aprendemos de 2 maneiras. A primeira é por repetição. De tanto você repetir uma ação, de tanto você escutar uma frase, de tanto você escutar uma humilhação, aquilo se torna um aprendizado. E você precisa entender uma coisa. A criança nasce teoricamente como uma folha em branco. A criança, ela não sabe o que é certo ou errado, bom ou ruim. Ela vai aprendendo ao longo dos anos. E os seus primeiros professores, teoricamente, são quem? Papai, mamãe, vovó, vovô, titia, as pessoas próximas. O que essa criança vive até cerca de 7 anos de idade, o que se chama de primeira infância, é determinante para o futuro dela.
Eu sempre digo que a vida ela é praticamente escrita nesses primeiros 7 anos de vida. Depois é apenas repetição de padrão. É repetição de padrão que ela aprendeu. Então, se nessa primeira infância, essa criança, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando para você, ela foi humilhada constantemente. Ah, olha, o seu irmãozinho, ele é bonzinho, o seu irmãozinho, ele faz as coisas direito, olha como ele vai bem na escola, olha isso, olha aquilo. Sempre essa comparação, isso gera em mim o quê? A insegurança. Gera em mim um aprendizado de que eu não sou boa o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz. E aí quando eu caso, quando eu arranjo um marido, eu talvez continue nesse ciclo de humilhação, eu continuo nesse ciclo de incapacidade, e aí quando eu tomo a decisão de sair, eu não consigo. Por quê? Porque a minha mente joga esse pensamento, olha, lembra que você é incompetente? Lembra que você é burra? Lembra que você faz tudo errado? Lembra que... E aí, claro que você desiste. Faz sentido isso para você? Coloca um coraçãozinho para saber se você entendeu isso até aqui. O que eu estou te mostrando aqui é que para você recuperar a coragem, para você destravar a sua vida, você precisa olhar para a sua história. Eu poderia chegar aqui para você e falar o seguinte, olha, basta você seguir a minha rotina. Acorda às 5 horas da manhã, você toma banho gelado, você planta bananeira, você vai correr, você toma água gelada, você faz isso, faz aquilo e que você vai ter coragem, você vai transformar a sua vida. Não é assim, porque cada um tem a sua história. Cada um sabe o que viveu. E essas histórias, essas interpretações que existem na sua mente, elas que travam a sua vida. É por isso que no programa Blindagem Emocional, que é o meu programa de 21 dias, nós trabalhamos juntos durante 3 semanas. 21 dias consecutivos, onde eu te acompanho durante 21 dias. Eu dou a minha mão para você. Primeiro, para que você tenha novos conhecimentos necessários para você transformar a sua vida. A segunda semana é autoconhecimento, é você olhar para a sua história e você fazer as pazes com ela. E a terceira semana é ação. Não existe transformação de vida sem que você tenha a intenção. E aí a sua ação, a sua coragem, ela foi ficando pelo caminho, por quê? Porque ao longo desses eventos que aconteceram na sua vida, você foi o quê? Sendo desestimulada a realizar. Por exemplo, você talvez tenha nascido com muita vontade de realizar, de fazer, de se expressar através da arte, por exemplo. Só que mamãe e papai, com um pensamento extremamente cartesiano, um pensamento extremamente tradicional, falou o seguinte, não, você tem que estudar para passar no vestibular. E aí, toda a sua criatividade, todo aquele amor que você tinha pela expressão através da arte, vai sendo o quê? Vai sendo empacotado, vai sendo sufocado, para que você passe no vestibular. Não é à toa que a gente tem uma geração, e essa geração que nós fazemos parte, uma geração tão inquieta com as suas profissões. Eu diria que a maioria das pessoas vive infelizes com as suas profissões. Ou elas se enganam, ou elas ficam se enganando. São poucas as pessoas que têm realmente a possibilidade de se conectar com a sua habilidade única, que é a sua habilidade central. E elas vivem vidas infelizes. E aí elas precisam se anestesiar, elas precisam beber demais, comer demais, comprar demais, para fugir dessa dor. Tá fazendo sentido isso para você? Então,
para você recuperar a coragem, você precisa entender onde você perdeu. E talvez você tenha perdido através, por exemplo, dessas humilhações que você ouviu constantemente. Talvez você tenha perdido a coragem por você ter sido comparada tantas vezes a outras pessoas, a sua irmã mais nova, o seu irmão mais velho, ao amiguinho lá da sua escola. Você foi tantas vezes comparada que você perdeu a sua ação, e é claro que você não quer errar. Por quê? Presta atenção agora. O maior medo que nós temos, e eu quero que você escreva aqui, é o medo da rejeição. É o maior medo que todos nós temos. Você, eu, todos nós que estamos aqui. O maior medo que nós temos é o medo da rejeição. Por quê? Porque pertencer é algo importante para a sua mente de sobrevivência. Lá atrás, pertencer significou sobrevivência. Significou perpetuar a espécie. Porque antes, sozinho, o Homo sapiens, ele morria quando ele enfrentava um predador. Quando esse Homo sapiens se junta a outros Homo sapiens, eles conseguem, em bando, em grupo, derrotar os predadores. E foi isso que nos trouxe até aqui. É por isso que você tem tantas dificuldades, por exemplo, de sair de um grupo. Por isso que você tem tantas dificuldades de falar não para determinadas pessoas. É por isso que você tem tantas dificuldades de recusar fazer coisas que você não gostaria de fazer, mas você faz para agradar as pessoas, para pertencer. Faz sentido isso? Então, esse medo da rejeição faz com que você permaneça sem ação, porque aí você não quer errar. Porque lá atrás, quando, digamos, um integrante desse bando, ou ele errava, ou ele estava fraco, ou ele estava doente, ele era simplesmente descartado. É cruel isso, mas era o que acontecia. Ele era descartado, ele era deixado para trás. Então, esse medo, essa falta de ação é porque você tem um medo de errar. Você tem um medo de, será que vai dar certo? E se não der certo? E se eu saio desse casamento e eu não sou feliz? E se eu me arrepender? E aí você prefere ficar nesse relacionamento ruim, nesse relacionamento que você já sabe que já acabou, mas você fica inventando historinhas. Pior é quando você usa os seus filhos como desculpa, quando você usa os seus filhos como escudo para, eu vou continuar, vou fazer isso, vou fazer esse sacrifício pelos meus filhos. Só que você está também machucando os seus filhos, porque os seus filhos estão absorvendo tudo que você está vivendo, tudo. E você acha que eles estão aprendendo o que sobre um relacionamento? Eles estão aprendendo que um relacionamento ele tem que ser ruim mesmo. E aí depois, lá na frente, quando eles tiverem relacionamentos complicados, você vai falar, nossa, mas por que isso aconteceu com você? Claro, porque você não teve a coragem de tomar uma decisão lá atrás, que poderia doer para você naquele momento, mas libertaria os seus filhos também. Tá fazendo sentido isso para você? A Thelma, quando escuto os seus ensinamentos, só me reforça o que falta para mim. É um objetivo, pois com o objetivo a gente tira o foco daquilo que não faz bem. Será que isso seria uma fuga? Ter um objetivo é fundamental. É fundamental. A gente precisa dar um sentido para a nossa vida. Uma vida sem sentido, uma vida onde a gente acorda e não sabe por que a gente está acordando, a gente acorda para, vou sofrer mais um pouquinho. Isso não é vida, né, Thelma? Isso é sobrevida. Isso é apenas uma sobrevida. Você está só sobrevivendo, você não está vivendo. Então, ter um objetivo é essencial. Gata, mas eu tô velha, eu tô velho. Não existe. A gente teve já na blindagem emocional pessoas com mais de 70 anos. Mais de 70 anos. A Lélia, eu não sei se a Lélia está aqui, eu vi que a Lélia tinha entrado. A Lélia tem mais de 70 anos, participou da blindagem emocional. A Cíntia
com mais de 70 anos, agora se tornou, depois da blindagem emocional, mentora para outras mulheres, para exatamente ajudar essas mulheres a terem sentido em suas vidas. Ou seja, não existe limite de idade. O que existe é falta de objetivo. E talvez você precise de ajuda para encontrar esse objetivo. Tudo bem? Faz sentido? Legal, Esther, obrigado. Faz sentido. Legal, excelente. Agora, essa coragem, ela precisa ser recuperada para você destravar a sua vida. E como é que você vai fazer as pazes com a sua história? Você precisa entender os contextos da sua história. Você precisa entender o porquê que determinadas situações aconteceram na sua vida. E muitas dessas informações não estão conscientemente aqui para você. Porque a sua mente te protege. A sua mente não quer que você viva numa dor constante. Eu sempre digo o seguinte: imagine se você vivesse numa dor constante. Você não aguentaria. E a tua mente, ela te protege exatamente para isso. Por isso que muitas vezes alguns acontecimentos da sua infância você não se lembra. Por quê? Porque a tua mente guarda isso na sua mente subconsciente, que é a sua mente emocional. E essas informações, elas estão ali à disposição dessa mente para quê? Para garantir a sua sobrevivência. Opa, você já viveu essa situação, então você não vai viver de novo. É um exemplo que eu sempre dou aqui, eu vou dar de novo porque talvez tenha gente que não ouviu, mas eu vou para reforçar. Eu tinha muita dificuldade de falar em público. Eu sofria para falar em público. Na hora que eu começava a falar em público, não tinha nenhum problema. Por exemplo, eu ia dar palestra para estudantes de jornalismo, eu sofria até chegar o momento. Eu tinha diarreia, eu tinha dor de barriga, eu tinha febre, tudo que você possa imaginar. Mas na hora da palestra, eu falava muito bem. Eu falava com total segurança. Mas o que acontecia? A minha mente tinha uma interpretação de que falar em público era perigoso para mim. Por quê? Porque a emoção é uma maneira de proteção. A emoção é uma reação física e química para te proteger, para te alertar de um perigo. A interpretação que a minha mente tinha era de que falar em público é perigoso. Falar em público vai te levar à morte. Então, não fale em público. Por isso que eu sofria até dar a palestra. Então, era diarreia, era febre, era dor de cabeça. Eu sofria. E tudo isso são reações físicas para que eu não desse a palestra. E onde que isso começou? Começou aos 6 anos de idade. Primeiro dia numa nova escola, a professora pede para que eu me levante, para que eu me apresente. Uma criança de 6 anos, insegura, eu magro, magrinho, dentes tortos, já me achava feio. Pior cenário possível para uma criança se apresentar no primeiro dia de aula, né? Eu levanto e aí eu começo a falar. E ao invés de falar o meu nome Márcio, eu falo Márcia. Todo mundo ri, inclusive a professora. Naquele momento, a minha mente pega essa informação, aquela situação, e coloca uma emoção ali para me proteger. Medo. E a partir daquele medo se torna o quê? Um alerta de sobrevivência. Então toda vez que eu ia para uma situação parecida com aquela, falar em público, me levantar, me expor, o que a minha mente fazia? Proteção, medo, não vai. Diarreia, dor de cabeça, enjoo, tudo para que eu não fizesse a palestra. Só que esse era um medo que imaginário. Só que enquanto eu não fiz as pazes, e eu fiz isso graças a uma única sessão de hipnoterapia. A hipnoterapia é uma terapia que utiliza a hipnose e ela vai na causa. Então ela vai dessensibilizar a emoção.
Então, na minha sessão de terapia, eu chorei muito exatamente nesse ponto da minha vida. Eu chorava como aquela criança de 6 anos, porque eu fiquei amedrontado, com muito medo. E eu chorei, eu soluçava. Imagina esse choro represado. Eu fiquei com esse choro represado por décadas, mais de 40 anos, menos de 40 anos. Eu fiquei com esse choro represado. E naquele momento, aquela criança de 6 anos pôde chorar. Aí aquele menino chorou. E o que eu faço hoje, de fazer live, de dar treinamento, só é possível, por quê? Porque eu fiz as pazes com a minha história. Agora, quantas oportunidades que eu não perdi, porque eu não tinha a coragem de abrir uma live e conversar com você. Tá entendendo a importância de você olhar para a sua história? Se você não olha para a sua história, se você não olha para esses pontos onde você talvez tenha perdido a coragem e mudando as interpretações, dessensibilizando as emoções que ali estão para te proteger, você não transforma a sua vida. Não adianta eu chegar aqui com uma fórmula mágica e falar o seguinte: olha, é só você fazer isso, faz aquilo, repete o que eu faço que você vai transformar a sua vida. Esse é o pior erro que existe. Esse é o atalho que não funciona. Isso aí serve para te deixar com energia emocional por alguns dias. Depois, vai embora. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho. A Fanta Leite: eu lembro pouca coisa da minha infância, mas acho que não tive uma infância ruim. Olha só. Não quero ser eu, né, um agente de uma má notícia. E de verdade, tomara mesmo que você não teve uma infância ruim. Mas quando você coloca na mesma frase: eu lembro pouca coisa da minha infância e acho que eu não tive uma infância ruim, a tendência, e aí ó, Fanta, eu estou falando de acordo com os meus atendimentos, milhares de atendimentos de hipnoterapia que eu já fiz, milhares de pessoas que passaram pela blindagem emocional. Eu diria que a possibilidade de ter alguma coisa na tua infância que hoje trava a sua vida é grande. Essa chance é grande, tá bom? Mas se tá tudo bem hoje com você, continue assim, tá tudo bem. Agora, se tem alguma coisa travando a sua vida, que você percebe que você não consegue, que você está sempre repetindo um padrão, que você não consegue alcançar os objetivos que você tem, talvez seja a hora de você olhar para a sua história. Por exemplo, área financeira. Eu não consigo prosperar, eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo ter dinheiro, eu sempre estou em dívidas, Isso normalmente vem através de aprendizados. Questão, por exemplo, de dinheiro. Existem 2 conhecimentos que você tem que ter. O primeiro, claro, é um conhecimento técnico, né, sobre como lidar com dinheiro, investimentos e por aí vai. Agora, existe um outro conhecimento, que é o conhecimento emocional. Como é o teu conhecimento emocional? Porque, por exemplo, na minha infância, papai e mamãe brigavam o tempo todo por dinheiro. É um aprendizado. E aí talvez eu tenha a interpretação, a minha mente tenha a interpretação de que dinheiro causa briga. Então eu não quero ter dinheiro. Então qual é o meu comportamento? Eu ganho e gasto. Eu ganho e gasto. Eu não quero ter dinheiro. Eu não quero ter dinheiro. Parece uma interpretação bobinha, mas não, pode ter certeza. Vários atendimentos de hipnoterapia que eu já fiz e que eu ajudei a destravar a vida de pessoas que, por exemplo, tinham problemas financeiros, vinham exatamente desse ponto. Conflito entre os pais na infância, muitas brigas, né, muita discórdia, agressões muitas vezes. Faz sentido? MJ Confeitaria: há 4 anos me separei e foi bem melhor para minha filha, que na época tinha 7 anos, e foi bom para ela não ficar presenciando as brigas. Excelente, é isso aí, é o que eu defendo, é o que eu acredito. Eu acho que eu entendo muitas vezes, né, uma preocupação das mães, principalmente das mães, né, em relação a manter, né, uma família para que essa criança não sofra. Mas ela viver num ambiente caótico de brigas o tempo todo, ela vai sofrer muito mais.
muito mais, não tenha dúvida disso. Ela vai sofrer de uma maneira brutal. Então, é melhor que você tome essa decisão. É aquela velha história. Você às vezes precisa tomar a injeção, vai doer no momento, mas depois você está curado, né? Você vai se sentir bem. Do que adianta você ficar insistindo num relacionamento que você já entendeu que não deu certo, mas muitas vezes isso acontece, sabe por quê? Porque você está atendendo uma interpretação lá da sua mente. Tem um ponto que também é extremamente comum nos meus atendimentos de hipnoterapia. Eu quero que você escreva aqui, ó, lealdade emocional. Eu vou te explicar o que é a lealdade emocional. Ontem, aliás, eu fiz um atendimento de hipnoterapia que tinha a ver com lealdade emocional. Uma mulher que já há anos, casada há mais de 30 anos, sabendo que o relacionamento está falido, totalmente falido, ela estava presa a esse relacionamento por conta da lealdade emocional à mãe. Porque quando você nasce, você precisa que algum adulto, quando você nasceu, você precisava que algum adulto cuidasse de você. O bebê humano, ele nasce, ele não tem autonomia para sobreviver sozinho, ele precisa de alguém. E muitas vezes essa lealdade emocional, ela é feita com a mãe por conta do que a mãe está vivendo naquele momento. O que faz a mente de sobrevivência desse bebê acreditar que se não tiver essa lealdade emocional, esse bebê não vai sobreviver. Só para você entender o exemplo de ontem. Essa mãe, ela tinha tido um outro casamento, e isso a gente está falando dos anos 50, tá bom? Anos 50, uma sociedade totalmente diferente do que a gente tem hoje. Anos 50. E ela decide sair desse casamento. Só que, enfim, por questões lá, a família não deixa que ela saia do estado onde ela morava, porque ela se muda, ela vai para o Rio de Janeiro. A família não deixa que ela leve as duas filhas dela. As duas filhas que ela já tinha do outro casamento ficam com a família do pai. E ela vem, porque ela estava cansada do relacionamento que ela vivia, um relacionamento abusivo e tudo mais, e ela vem para o Rio de Janeiro. E aí ela começa a vida dela, ela encontra uma outra pessoa e ela engravida da pessoa que eu atendi ontem. Essa mãe, durante essa gestação, ela se sentiu muito culpada pelo que tinha acontecido. Ela estava grávida e as duas filhas estavam longe. E aí, o que acontece? Essa criança, esse bebê, a mente dela interpreta que ela não é merecedora do amor da mãe, porque a mãe está se sentindo culpada, a mãe está sofrendo, e quem é a causa do sofrimento? Eu, o bebê. Eu, o bebê, sou a culpada. Então, eu não mereço viver, eu não mereço nascer. E aí eu depois vou atender essa programação. E ao longo da vida dessa pessoa que eu atendi ontem, dessa mulher, várias passagens de não merecimento. Por exemplo, ela teve um casamento onde ela apanhava. Não merecimento. Ela entrou num casamento em situações, nesse outro casamento que ela está há mais de 30 anos, também várias situações de não merecimento. E é por isso que ela não conseguia sair desse casamento. Ela não tinha força, ela desistia. Agora, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, que daqui a pouco ela vai me mandar uma mensagem e vai dizer que ela tomou a decisão, ela enfim tomou a decisão. E por que eu tenho tanta certeza? Porque ela não é o primeiro caso que eu atendo de hipnoterapia exatamente com esse roteiro. Várias mulheres eu já atendi, várias mulheres já se separaram. Elas tiveram a coragem, elas recuperaram a coragem. Tudo bem?
Essa lealdade emocional, ela precisa ser quebrada. É uma lealdade emocional que é uma verdadeira prisão. A Eva, o que devo falar para alguém que vou me despedir e só quer me ver? Eva, não entendi muito bem a pergunta, desculpa. O que devo falar para alguém que vou me despedir e só quer me ver? Se você puder explicar melhor, Eva, eu tô meio lento hoje. Então, peço desculpas para você, eu não consegui compreender. Eu não consegui compreender a sua pergunta, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Algum comentário, deixa eu ver. A Leia, mas já sou rejeitada. Leia, o que talvez exista hoje é uma auto-rejeição. Auto-rejeição. E isso você também precisa trabalhar. Antes de você ser rejeitada, talvez você já se rejeite e você se coloque nesse papel, por exemplo, de não merecedora. De não merecimento, que eu até expliquei agora nesse exemplo que eu dei. Esse não merecimento foi aprendido em algum lugar. Tudo bem? Então você precisa mudar isso. E é totalmente possível através, por exemplo, de uma terapia como a hipnose, como a hipnoterapia, que vai direto na causa, que vai dar um novo significado para isso. Deixa eu ver aqui, ela tá... É uma situação de morte, Eva, é isso? Eu ainda não tô, de verdade, não estou conseguindo compreender. Peço desculpas. Tá bom? Mas eu acho que deve ser uma situação de morte. Eu vou pegar por isso, tá bom? Para poder te responder, para não ficar aqui jogado, né? A gente precisa... O luto, né? Se é esse o caso, tá? Mas se não for, fica aí como... tá. Assim, eu acho que a situação de luto, ela precisa ser vivida, né? E eu não sei qual... É difícil eu te dar uma opinião sem entender todos os contextos. Mas eu já vivi uma situação na minha vida, na minha adolescência, com um tio meu, um tio extremamente querido, na mesma situação aí que você está me colocando agora, que também teve um câncer, e também não tinha muito tempo de vida. E na época a família, né, a minha mãe, a minha avó, enfim, que era a mãe dele, eles decidiram não contar, né, sobre isso. E eu acho que não dá para julgar se foi a melhor decisão ou a pior. Vai de cada pessoa, né? Então, faça o que o seu coração está mandando, entendeu? Eu acho que isso é o mais importante. E não se culpe por essa decisão, né? Não é uma situação fácil, né? Não é uma escolha fácil. Mas se eu falasse para a pessoa, ela teria o direito, talvez, de escolher morrer em outro lugar, blá blá blá. Isso é bobagem. Isso é bobagem. O mais importante é você talvez aproveitar bem esses últimos momentos, né, da melhor maneira que você puder, com a sua atenção, com o seu acolhimento, e deixar que a natureza se encarrega do resto. Tá bom? Não sei se foi o melhor conselho, mas é o que me vem à mente nesse momento. Tá bom, Eva? E muita força aí pra você. Bom, era sobre isso que eu queria falar com você, sobre por que você perdeu a coragem, a importância de você olhar para a sua história, de você olhar para o seu passado, para você entender e recuperar a ação na sua vida. Uma vida travada é uma vida que está sem ação. Para você destravar, você precisa colocar ação, você precisa colocar coragem, e coragem é ação, coragem é agir com o coração. Tá bom? Um grande abraço!